Hoje o programa Diálogos irá debater a situação atual do Brasil, da América do Sul, a contraofensiva da direita, as crises da esquerda na região e as alternativas que a ela se colocam, bem como a atual ordem geopolítica e geoeconômica global, marcada pela ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e o papel que a China vem imprimindo na economia política global. Meu nome é Jales Dantas da Costa, eu sou professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Economia, e o nosso entrevistado de hoje é o professor Carlos Eduardo Martins, que é professor do Programa de Economia Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia. Muito obrigado a presença, o professor Carlos Eduardo Martins. Obrigado, Jales, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, muito bem. Carlos, você está participando do 11º Colóquio Internacional em Economia Política dos Sistemas Mundo, que estamos realizando no auditório do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais. Nesse sentido, como você vê a atual inserção do Brasil na economia global diante do golpe desferido em 2016? Pois é, Jales. Esse é um evento bastante importante aqui em Brasília, que nós tem propiciado a reflexão sobre a economia mundial e a economia brasileira. E, de fato, o golpe de 2016 é um momento desastroso da história brasileira e que recoloca o Brasil de forma acelerada numa trajetória deletéria que ele vem cumprindo desde 1980, com exceção do período de 2003 a 2014. Desde 1980 até 2016, o Brasil está sob a mais absoluta financiarização, apresentando taxas de crescimento econômico bastante medíocres, enquanto que a economia mundial, de 94 em diante, conseguiu desatar uma onda longa de crescimento econômico. O Brasil apenas conseguiu imprimir um ritmo de crescimento acelerado durante o período que vai de 2004 a 2011, 2012. Então, o golpe de 2016 é uma volta a essa economia política da destruição das nossas cadeias produtivas industriais, da destruição do nosso projeto de potencialização do Brasil na arena internacional, que se fazia, sobretudo, com a articulação do Brasil a um novo eixo geopolítico, que tem no BRICS um centro muito importante, com a forte participação do Brasil na Unasul, com a forte participação do Brasil na comunidade de países sul-americanos e latino-americanos, como um articulador da defesa, da soberania da nossa região na arena internacional. O golpe de 2016, ele desmonta tudo isso, impõe uma recessão estrutural que deve durar pelo menos 20 anos, que é o período da PEC 55, a não ser que ela seja desmontada antes, mas impõe, de fato, um limite draconiano de gastos públicos e mantém o país em alto nível de desemprego estrutural. A razão pela qual o Brasil entra nesse cenário é porque, para as oligarquias brasileiras e as oligarquias internacionais que não estão interessadas em redistribuir a renda dentro do país, essa é uma situação confortável, porque os altos níveis de desemprego desmobilizam profundamente a capacidade dos trabalhadores e dos movimentos sociais se organizarem. Então, o golpe de 2016 é uma parte importante de um novo passo do Brasil rumo ao abismo. Carlos, a gente sabe que essa situação não vem de hoje, né? Nós temos o caso de Honduras, temos o caso do Paraguai, né? Pensando para além do cenário, apenas do cenário nacional, vivemos então um ciclo das esquerdas dentro do campo, o fim do ciclo das esquerdas dentro do campo progressista e a entrada de uma nova fase. Como é que você vê esse nascimento dessa contraofensiva da direita, as crises da esquerda na região e as alternativas que se colocam para a esquerda no Brasil e na América do Sul?
De fato, houve aí um forte ascenso das esquerdas a partir de 1999, com a eleição de Chávez, depois a eleição de Lula, Kirchner, veio uma onda de forte ascensão das esquerdas que foi potencializada na sua capacidade de organizar políticas públicas pelo boom das commodities e, ao mesmo tempo, com políticas de nacionalização de recursos estratégicos que permitiram retirar os excedentes econômicos que vinham do boom das commodities, retirar das multinacionais, das empresas privadas e trazê-lo para os estados fazerem políticas públicas. Houve uma estratégia internacional do imperialismo para desmontar essa articulação. Essa estratégia passou pela tentativa de derrubar os preços das commodities, sobretudo do petróleo e seus derivados, que são muito importantes para economias como as economias da Venezuela, da Bolívia. Então, há toda uma tentativa de baixar o preço dos barris de petróleo e seus derivados através do quê? Através de um programa para expandir a produção de barris de petróleo que os Estados Unidos concertou com seus aliados dentro da OPEP, Arábia Saudita, Iêmen, Iraque, Kuwait. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos substituiu a importação de petróleo pela produção de gás de xisto. Então, há essa estratégia de cerco econômico que foi armada pelo imperialismo e que enfrentou uma esquerda que tinha debilidades na sua capacidade de articulação. Por exemplo, o Brasil, que foi o grande articulador da capacidade de organização econômica dessas esquerdas, o Brasil, embora tenha dado passos no sentido de uma política de desenvolvimento nacional, de rearticulação das suas cadeias de produção industrial, o Brasil, entretanto, não se moveu muito fortemente para tornar os projetos de integração econômica uma realidade. Por exemplo, o Banco do Sul foi assinado pelo presidente Lula, mas nunca entrou em operacionalização de fato, porque nunca foi aprovado pelo Congresso brasileiro. Você sabe que o Brasil é o país que tem 70% das reservas cambiais da América Latina. Então, na medida em que o Brasil não se integrou mais fortemente a esse projeto de integração, ele vulnerabilizou outros países que tinham uma inserção internacional muito mais dependente de certas variáveis, de certos commodities, como é o caso da Venezuela. A Venezuela entrou no Mercosul, por exemplo, e apenas 1% das necessidades de petróleo brasileiras são realizadas por importação via Venezuela. O Brasil segue importando a maior parte do seu consumo de petróleo da Arábia Saudita, da Nigéria. Então, não houve uma integração econômica de fato, houve uma integração política, houve uma integração missional, mas não houve uma operacionalização econômica de fato no sentido de nos tornarmos mais articulados do que nós, na verdade, nos apresentamos, né? Podíamos ter avançado muito mais nessa integração econômica. No Banco do Sul. Banco do Sul. O próprio papel da Unasul, que se atribui como tendo ido um pouco mais longe, a questão do gasoduto. Exato, a questão de um fundo de estabilização contra crises internacionais, por exemplo, nada disso foi feito, se falou muito sobre isso, mas não saiu do papel. Na questão da Venezuela, também nós podemos observar alguns equívocos da esquerda venezuelana. Um equívoco foi manter um teto de reservas do Banco Central venezuelano num nível muito baixo, que foi o de 30 bilhões de dólares. Nunca se elevou esse teto, confiando-se que o boom das commodities seria mais longo, que os preços do petróleo seriam mais sustentáveis em cima por mais tempo. Também, no caso da Venezuela, como a Venezuela importa grande parte das suas necessidades de consumo, o governo venezuelano, o que faz? O governo venezuelano entrega bolívares fortes para o setor privado importar essas mercadorias. E houve muita fuga de capital, houve muita utilização
fraudulenta dos recursos que foram entregues pelo governo venezuelano para os importadores trazerem mercadorias. As mercadorias acabavam que não chegavam e o que havia na Venezuela era, na verdade, um processo de fuga de capitais para fora desse país. De maneira que se calcula que, durante o período Chávez, cerca de 200 bilhões de dólares saíram da economia venezuelana para fora desse país. Então, a esquerda deveria ter sido mais radical na sua agenda, foi muito suave na sua agenda. Fechando a sua conta de capital, por exemplo. Controlando a né? questão Sim, a da importação, de capital, né? Controlando a importação para evitar que houvesse fuga de capital sob disfarce de importação de mercadorias, que na verdade não chegavam, e avançando muito mais na sua agenda de integração. Os neoliberais, quando tomaram a América Latina na década de 90, eles foram absolutamente violentos em impor uma agenda do consenso de Washington que impôs a desregulamentação comercial, financeira, que impôs a sobrevalorização cambial, a privatização das nossas empresas. E agora, de novo, nós vemos o caso brasileiro, a ofensiva neoliberal se faz ainda mais forte, não apenas restabelecendo uma agenda neoliberal brutal, mas adicionando a ela um estado de exceção. Carlos, você é autor de um livro, Globalização e Dependência na América Latina, né? Um livro que tem circulado bastante entre nós, nós lemos com bastante atenção o seu livro. E você fala do papel da China, que uma janela de oportunidade se abriu à região da América Latina enquanto os preços das commodities tiveram elevados no mercado, suas cotações no mercado internacional. Passou essa janela de oportunidade? Você conclui que é possível que a gente já possa concluir atualmente que não aproveitamos como deveríamos aproveitar essa janela de oportunidade? E os seus desafios que se apresentam na região também? Bom, a janela de oportunidade passou. Nós aproveitamos muito pouco dessa janela. Mas não quer dizer que ela tenha sido terminada. A China continua aí como um ator importante, o BRICS é uma realidade geopolítica que veio para ficar e depende muito que as forças internas da América Latina consigam se articular com essa possibilidade de maneira efetiva. Claro que para isso é necessário rearrumar completamente o Estado brasileiro, o Estado latino-americano, da maneira como ele está configurado. O Brasil, por exemplo, ele pode vir a ser um forte parceiro da China no campo científico e tecnológico, mas não vai ser com a PEC 55 cortando gastos primários em termos relativos e congelando eles em termos absolutos por 20 anos. Né? Para que o Brasil e a América Latina possam ser efetivamente um parceiro do ponto de vista tecnológico importante da China, é necessário haver investimentos em larga escala em educação, saúde, ciência e tecnologia. É necessário que haja uma investigação científica e tecnológica sobre as nossas potencialidades enquanto região com recursos naturais excepcionais. Nós temos aqui no Brasil quase que totalmente as reservas de nióbio do mundo. O Brasil, por exemplo, poderia, com a construção da usina de Angra 3, que ficou parada, ser o quarto país do mundo a dominar plenamente o ciclo do enriquecimento do urânio. Tudo isso se desmontou, não é, com o golpe de 2016. Não é? A América Latina também, sobretudo a América do Sul, tem 90% das reservas de lítio do mundo, lítio que é o componente que é chave para a fabricação de baterias de alto desempenho. Então, qualquer possibilidade de se pensar num carro movido a energia limpa passa pelo manejo do ciclo tecnológico do lítio. Essa é uma possibilidade que nós temos de realizar com parceria possível com a China, mas depende, evidentemente, de uma reorientação dos marcos políticos da nossa região. Agora, Carlos, você não vê falando das nossas riquezas naturais, da região, da América do Sul e da América Latina, de uma forma geral, dificultadas, dada uma contraofensiva com o papel do governo dos Estados Unidos, a mudança para um governo mais
conservador, com Donald Trump à frente da presidência da República, as completas desnacionalizações, as elites aqui aceitando um papel de sócio menor dentro do negócio do capitalismo global. Como é que você vê isso aí? Esse é o cenário que está ocorrendo no Brasil, na Argentina. É preciso mencionar que Venezuela, Bolívia resistem, Equador também. Mas esse é um cenário que efetivamente tem se desenvolvido e articulado com uma orientação nos Estados Unidos, uma orientação política nos Estados Unidos extremamente violenta. Os Estados Unidos é um país decadente e, por ser um país decadente, é um país que tem recorrido cada vez mais à violência como um mecanismo que ele utiliza para a disputa de hegemonia e para controlar a circulação internacional de capitais e controlar o acesso a certas reservas estratégicas. Então, efetivamente, há um crescimento da militarização nos Estados Unidos que incide sobre toda a região. Mas isso não impede que nós construamos uma alternativa soberana popular, desde que nós internamente consigamos reunir as esquerdas num projeto de unidade para enfrentar essa ofensiva da direita. E um projeto de unidade passa, evidentemente, por uma clareza sobre qual é o programa econômico que nós devemos lançar sobre o Estado nessa conjuntura. Então, uma questão, por exemplo, que dá muita vantagem à direita sobre a esquerda no Brasil é que a direita sabe exatamente o que ela quer do Estado. A esquerda tem muito menos clareza sobre o que ela quer, por causa da hegemonia neoliberal. A esquerda abandonou as velhas bandeiras nacionalistas, desenvolvimentistas e, paradoxalmente, num período onde o capitalismo brasileiro nunca foi tão medíocre, nunca teve resultados tão medíocres do ponto de vista do crescimento econômico, do ponto de vista de criar um sistema político que tivesse apoio popular. Pelo contrário, né, um sistema político que está sob a completa desconfiança da população, e é muito paradoxal que, nesse contexto, a esquerda não se una em torno de um programa que resgate a ideia de desenvolvimento, a ideia de nacionalismo, num novo contexto, evidentemente. A China é um país, por exemplo, que se projeta na economia mundial, um país da periferia, que sofreu a conquista do imperialismo sobre seu território, mas um país que aí se projeta com um Estado forte, com soberania, e de maneira que nós temos muito que aprender das lições chinesas nesse aspecto. E acho que a China é um país que se coloca como possibilidade para parcerias com a América Latina muito mais profícuas e muito mais profundas do que os países centrais da Europa e os Estados Unidos se colocaram. Porque, primeiro, que a China é um país que tem muitas similaridades conosco. A China é um país que tem uma população pobre. A China é um país que, na ONU, 80% da votação da China é coincidente com a votação brasileira, com os países da periferia. A China é um país que não pode depender da importação de commodities. Um dos grandes problemas, por exemplo, para essa ordem internacional constituída sob a hegemonia do imperialismo ocidental é que cada vez mais os países centrais dependem da importação de matérias-primas e recursos naturais. E, portanto, sofrem o risco de políticas nacionalistas que elevem o custo dessas mercadorias. Daí a estratégia da financiarização, que é uma estratégia que desloca o capital do circuito produtivo para o circuito financeiro, ser cada vez mais uma estratégia usada pelos países centrais para amortecer essas contradições. Então, a China muito menos pode usar essa estratégia de dividir o mundo entre países de alta tecnologia e países de baixa tecnologia, entre países industriais e que entram na alta ciência e países exportadores de matérias-primas. Porque a China não pode ficar dependente dessa importação de commodities, porque sua população ainda é muito maior do que a população dos países centrais. Então, interessa à China muito mais, no longo prazo e médio prazo, estabelecer uma divisão de trabalho mais equilibrada, aonde ela se livre, inclusive, de grande parte
do peso do setor industrial, que hoje é fortemente poluente na China, e que é um setor que a América Latina não pôde desenvolver plenamente, justamente porque ficou estrangulada pela crise da dívida externa provocada pela elevação do dólar desde a gestão, no último ano da gestão do Carter, e que prosseguiu pelo governo Reagan, Bush pai, enfim, criando então uma dívida bastante importante no mundo que estrangulou o nosso processo de desenvolvimento, tal como ele vinha desde os anos 50, 60, etc. Eu quero agradecer muito ao professor Carlos Eduardo Martins pelo esclarecimento da situação do Brasil e da região da América Latina no contexto da geopolítica e da geoeconomia global. Estou certo que a gente poderia ficar debatendo aqui por muito tempo. Então, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Diálogos e continue com a nossa programação.